Em pé como você está, abra a sua Bíblia. Enquanto você vai abrindo, as crianças de 3 a 10 anos, venham à frente com as professoras, por favor. Temos 3 classezinhas à noite. As profs podem vir junto com as crianças. No meu lado direito aqui. Lucas capítulo de número 10, versos 25 a 37 é o texto bíblico. Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, que a tua bênção esteja sobre os pequeninos e que as professoras dessa noite tenham do Senhor graça e unção para ensinar verdades preciosas da tua palavra a esses pequeninos. Oramos, Pai, em nome de Jesus, pela palavra que será ministrada aos adultos também. Tenha livre curso, toda barreira seja quebrada e que vidas sejam edificadas, inspiradas e transformadas. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Os pequenos podem ser com as professoras. Diz o texto sagrado: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Olhe para quem está atrás de você e diga: Vai e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Deus abençoe sua palavra. Pode assentar-se, querido. Quem é que está nessa foto aqui? Tiraram a minha foto? Quem é que está nessa foto aqui? Sabe por que eu coloquei o pastor Silmar aí nessa foto? Porque ele tem sido um instrumento de Deus para ser agente de transformação. Isso aqui é um lixão. E ele trabalha em algumas favelas de Porto Elizabeth, na África do Sul. E nessas favelas ele chega e encontra esse lixão, desafia pessoas a aprenderem, ensina essas pessoas a plantar e a colher. E aqui está o antigo lixão.
Isso não é maravilhoso? Transformação social, evangelho proclamado que leva a transformação no lugar também. Que coisa linda, não é verdade? Queridos, a conhecida parábola do bom samaritano, ela foi contada por Jesus para dar uma resposta ao intérprete da lei, que era um profundo conhecedor das Escrituras. Vejamos alguns detalhes importantes nessa parábola. Qual foi a primeira pergunta do mestre da lei? Qual foi? Você está com a sua Bíblia aberta? Se não está, por favor. Enquanto eu prego, eu gosto que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para você ouvir que é a palavra que fala, que é Deus quem diz, não é o pastor que está dizendo não. Qual é a primeira pergunta do mestre da lei? Que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é de fato um clamor da alma do ser humano. Afinal, o sábio diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então há sempre uma busca por algo mais. Essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta recorrente no ser humano, porque há esse anseio no coração do ser humano. O anseio por algo mais. Mesmo aqueles que acreditam não existir vida após a morte, ainda ficam em dúvidas quando estão lá, no recôndito do seu lar, no silêncio, matutando, será que existe alguma coisa mesmo ou não? Porque há, sim, uma interrogação da alma. O que motivou a pergunta do mestre da lei, do intérprete da lei? O que diz o texto aí? O que motivou a pergunta? O que o texto diz? Vamos lá, irmãos, eu prego para vocês, vocês pregam para mim. Qual era a motivação do mestre da lei? O que está escrito na sua Bíblia? Por Jesus à prova. A sua pergunta tinha uma motivação negativa, porém ela não foi de toda errada. Como assim, pastor? Uma vez que ele queria saber se Jesus diria algo contraditório às Escrituras, ele pôs Jesus à prova. Eu quero ver se ele não vai contradizer o que está escrito. A motivação da pergunta, ela foi capciosa, ela não foi correta. Na verdade, ele queria pôr Jesus à prova, mas ele queria saber o que Jesus iria dizer, se contradizer em relação àquilo que já estava escrito ou não. E é interessante isso, né? Porque ele queria saber se Jesus ia estar dentro daquilo que a própria palavra de Deus ensina. E como isso é interessante também, né? Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz. Jesus não contradiz a palavra, tanto é que ele vai dizer que ele veio não para revogar a lei, mas para cumpri-la. Jesus deixa isso muito claro. Jesus responde com uma pergunta. Jesus responde a pergunta com uma pergunta. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus é fantástico, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Ele nos faz expor o que está no nosso coração. O homem foi com uma pergunta e Jesus lhe responde com uma outra pergunta. E você? O que você interpreta? De que forma você entende a lei? O que você diz a respeito? Jesus responde exatamente com uma pergunta para que aquele homem expusesse aquilo que estava no seu coração ou o seu nível de entendimento das Escrituras. O intérprete da lei responde errado. É isso? Não, ele responde corretamente. O que ele responde? Ele vai responder: como é que você interpreta a lei? Eu interpreto o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele está dizendo, no meu entendimento, se eu fizer isso, eu herdo a vida eterna, eu conquisto a vida eterna. Se eu amar o Senhor Deus acima de todas as coisas,
de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, então significa que eu posso herdar a vida. Ele respondeu corretamente? Corretamente. Mas aí Jesus faz o quê? Jesus deixou claro que não basta saber, é preciso. A resposta está correta. Resta saber se você está vivendo isso que você está dizendo aí. A resposta estava corretíssima. Porém, dissociada da prática, não tinha valor algum para a vida e para a salvação. Tanto que Jesus vai lhe dizer: faze isto e viverás. Olha, você está correto, faça isso e você vai viver. O que Jesus está dizendo? O conhecimento você tem, você sabe o que precisa fazer, agora vai e faça. Meu querido irmão, não adianta você estar com a cabeça entulhada de conhecimento, não adianta você saber muita coisa da Bíblia, não adianta você saber como é que se faz, você precisa fazer e viver. Tem um monte de gente com um cabedal de conhecimento enorme, que sabe muita coisa, que você começa a conversar da Bíblia, isso eu já sei, isso eu já leio na Bíblia, isso eu já conheço, mas não está vivendo, não está praticando. Isso não resolve nada, é preciso praticar, é preciso viver. Por isso Jesus vai dizer para ele: então é o seguinte, vai lá e faz isso que você está dizendo, vai e faz, e você vai viver. Pratica isso e você vai viver. Jesus diz isso. Porém, você sabe o que é sair pela tangente? Sabe o que é sair pela tangente? Sair pela tangente é uma expressão idiomática que significa desviar-se de uma situação complicada ou desagradável, geralmente através de desculpa ou argumentos inverídicos. Ou seja, você quer sair, sair de boa sem dar a resposta, ou até mesmo sem se comprometer. Sair pela tangente é você dar uma resposta sem se comprometer, com argumentos que só, na verdade, engodam, não é aquilo realmente. O intérprete da lei, ele quis sair pela tangente, perguntando para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E o evangelista, irmãos, ele vai responder, ele vai escrever para nós, para nos ensinar e mostrar, e fazer esse registro, que a motivação do homem ao fazer essa pergunta, quem é o meu próximo, a sua motivação era o quê? Se auto-justificar. O evangelista Lucas registra isso. Olha o que ele vai dizer: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Por que ele faz essa pergunta a Jesus? Por quê? Porque ele quer se justificar. A velha busca pela autojustificação. Eu não faço, mas tenho uma justificativa para não fazer. E qual é a justificativa? Eu não sei quem é meu próximo. Eu não faço, mas eu me justifico ao não fazer. Por quê? Eu ainda não descobri quem é o próximo que eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Essa é a verdade. E diante dessa pergunta de quem é o meu próximo, Jesus então conta a parábola que na nossa Bíblia está denominada como a parábola do bom samaritano. E é interessante. E ele vai contar a parábola do samaritano exatamente para quebrar argumentos e despertar uma vida cristã genuína. Jesus usa para esse intérprete da lei, esse homem corretíssimo, esse homem com muito conhecimento, ele usa uma figura de um marginalizado samaritano. Jesus falar que um samaritano de repente vai fazer uma boa ação, ele está aqui esculachando o intérprete da lei. Ele está dizendo, está usando a figura de alguém que era marginalizado, mas ele está usando essa figura como um exemplo de amor, de compaixão pelo próximo. E ele concluiu dizendo ao intérprete da lei: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Ao concluir a sua parábola, Jesus olha para aquele homem e diz: vá e faça o mesmo.
Mas o que o samaritano fez que nós devemos imitar? Pergunta ao seu irmão: o que o samaritano fez que nós devemos imitar? O que o samaritano fez que nós devemos imitar? Queridos, a primeira coisa que eu preciso imitar nesse homem samaritano da parábola é que eu não devo me acostumar com as tragédias da vida. Eu não devo me acostumar com as tragédias da vida. Então não se acostume com as tragédias humanas. O sacerdote e o levita, que passaram pelo mesmo caminho do samaritano e nada fizeram, poderiam ter pensado: e é isso, esse homem é mais uma vítima nessa estrada perigosa. Não sei porque as autoridades não fazem nada a respeito. Olha aí, mais uma vítima nessa perigosa estrada. É interessante, irmãos. Algo que me chama muita atenção é que ambos veem, o sacerdote e o levita, que estão registrados na parábola, ambos veem a situação do moribundo, mas isso não os sensibiliza, isso não mexe com eles. Por quê? Porque certamente era comum passar por aquela estrada e encontrar pessoas naquele estado. Isso nos diz muito, isso nos fala que nós temos essa inclinação e essa tendência. As pessoas vão se acostumando a ver tragédias, e isso já não as toca mais, não incomoda mais. Eu tenho clamado ao Senhor, meus queridos irmãos, e eu tenho dito: Senhor, não me deixe entrar nesse estado de letargia, de sono profundo, de anemia espiritual, que não há reação para nada. Senhor, não me deixe ser insensível. Senhor, eu preciso ter um coração sensível. Não me deixa perder a sensibilidade. Pelo contrário, ajuda-me a ser mais sensível diante das situações, das pessoas com quem eu convivo ou com quem encontro no caminho. Para piorar, as pessoas ainda hoje filmam as tragédias, postam em redes sociais para ter engajamento e ainda monetizar em cima das desgraças alheias. Além de não se sensibilizar, ainda querem ganhar com isso. Você sabia que muitas pessoas sem alma e sem sentimento criaram contas para receber doações para os flagelados das enchentes do sul e encheram seus bolsos, e esse dinheiro nunca chegou a nenhum flagelado? Você sabia que pessoas sem alma e sem sentimento saquearam casas e mercados, lojas, em meio às tragédias das enchentes? E eu estive lá em Eldorado do Sul com um dono de um mercado, um grande mercado, um irmão em Cristo. E ele com um sorriso no rosto, não sei como, o mercado dele já estava aberto pouco tempo depois da tragédia e já estava todo restaurado, glória a Deus por isso. Aquele outro mercado dele estava fechado, ainda ele nem sabia o prejuízo que tinha tido. Mas ele olhou assim e disse assim, eu ouvi ele dizer assim para mim, olhando para as pessoas, o mercado estava cheio de pessoas fazendo compras, e ele disse assim: quem sabe quantas dessas pessoas que estão aqui comprando hoje ajudaram a saquear o mercado naqueles dias? E ainda foram sarcásticos, escreveram lá na porta do escritório da diretoria do mercado: muito obrigado, diretoria. Pessoas sem alma e sem sentimento não se tocam pelas tragédias alheias. É provável que
naquele caminho de Jerusalém para Jericó, acontecesse esse tipo de situação com muita frequência. Afinal, Jesus contava histórias que eram comuns às pessoas daquele lugar. Jesus não contava história que não tinha acontecido em nenhum lugar. Ele contava histórias do povo para o povo, de situações cotidianas. E quem sabe ele tinha conhecimento de quão perigosa era aquela estrada. Mas aquele samaritano, ele não perdeu os seus sentimentos em meio às tragédias da vida. Por amor de Jesus, meu querido irmão, em um mundo cruel e desumano como o nosso, vamos cultivar a compaixão. Vá e seja compassivo. Em meio às tragédias, em meio a tanta dor, não seja insensível. Por amor de Jesus, cultive a compaixão no seu coração. Vá e faça o mesmo. Vá e seja compassivo. Não se acostume com as tragédias humanas. Quando você estiver diante de situações difíceis ao seu redor, não fique com o coração fechado. Abra seu coração. Eu não sei o que Deus pode fazer através de você. E eu não sei se você terá condição financeira de ajudar alguém. Mas abra o seu coração e deixa Deus fluir através da sua vida. Mas vá e faça o mesmo. Seja compassivo. O que precisamos imitar na história do bom samaritano, na vida desse samaritano, que precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos agir, ter a mesma atitude. A atitude de não escolher a quem ajudar. Vai e faça o mesmo. Não escolha a quem ajudar. A resposta de Jesus à pergunta: quem é o meu próximo? Foi óbvia. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus para a pergunta: quem é o meu próximo? Foi muito óbvia. Sabe quem é o seu próximo? Quem estiver mais próximo de você. Exatamente isso, quem está próximo. Qualquer necessitado que precisar de sua ajuda. Olha aqui para mim. O samaritano, ele perguntou ao moribundo a sua etnia: ei amigo, você é judeu? Você é samaritano? De que nacionalidade você é? Ele perguntou. O samaritano perguntou para aquele homem a sua religião. Ei moço, que religião você é? O samaritano perguntou para aquele homem a sua condição social. Vem cá, quem é você? Qual a sua posição na sociedade? O samaritano perguntou para aquele homem se ele teria como pagar pelos cuidados ou retribuir aquele favor. Não. Ele não escolheu a quem ajudar, ele simplesmente ajudou quem precisou. Essa semana eu ouvi o testemunho da jovem Isadora, aqui de Cascavel, que acidentalmente se queimou num terreiro. E ela disse no seu testemunho que ela foi tocada porque a igreja parou para orar por ela. Não sei que igreja era. Ela disse: a igreja parou para orar por mim. E ela disse: fui tocada pelo amor de Deus. E ela disse: eu não sei nada sobre o Senhor, eu não conheço o Senhor, mas o amor dele me tocou, e eu decidi me batizar para poder ser dele, porque o amor dele me tocou. Ela estava lá no centro, no terreiro, foi queimada. Alguém podia dizer: olha lá, viu? Vai mexer com o capeta, olha o que dá.
Mas a igreja orou por ela, a tocou com o seu amor, e Deus tocou aquela vida com o amor dele. É muito frequente a gente querer selecionar quem merece e quem não merece ser ajudado. Ah, esse aqui é muito esforçado, esse merece. Ah, esse não, esse não merece porque ele não faz esforço nenhum, não merece ser ajudado. É folgado demais. Imagine se Jesus usar esse parâmetro para manifestar a sua graça para conosco. Se ele agir assim para conosco, esse merece, esse não merece, onde é que nós estaríamos? Em qual fila você estaria? Imagine Jesus dizendo para Zaqueu: Zaqueu, você não merece, você é corrupto, ou no mínimo, se você não é corrupto, no mínimo você é conivente com o poder dominante de Roma, então você não merece. Imagine Jesus dizendo para os discípulos a respeito do endemoniado gadareno: e esse já era, perdeu a consciência, tem tanto demônio, está pingando o demônio, não tem mais jeito, esse já era, já está dominado pelo diabo, é demônio demais, não tem mais jeito. Imagine Jesus dizendo isso para o ladrão que lhe pede um lugar no paraíso lá no último momento, e Jesus dizendo para o ladrão: de jeito nenhum, para você já era, agora no último suspiro, ixi, não dá mais jeito não. Essa foi a resposta de Jesus para cada uma dessas pessoas? Jesus se manifestou gracioso, libertador e transformador na vida de cada um deles. O samaritano não fez uma avaliação se o homem à beira do caminho era digno de ser ajudado ou não, se era merecedor ou não. Ele simplesmente agiu e socorreu. Ele não escolheu a quem ajudar. Então, meu querido, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Quem é que falou essas palavras? Sou eu que estou falando? Quem falou essas palavras? Jesus. Jesus disse o quê? Vá e faça o mesmo. Mas há uma outra atitude nesse samaritano que eu e você precisamos imitar, que precisamos fazer da mesma maneira que ele. Qual é? É não transferir responsabilidades. Não transfira responsabilidades. A pergunta: quem é meu próximo? Não é nada mais do que uma fuga da responsabilidade de viver o Evangelho de forma encarnada. Quantas vezes queremos transferir o que deveríamos fazer e na espera de que alguém faça, ninguém faz. O sacerdote deixou para o levita, e o levita deixou para que alguém que viesse depois dele fizesse alguma coisa. E se o destino quisesse? Se o destino quiser, coloca alguém na vida desse moribundo e vai ajudá-lo. Não transfira a responsabilidade. Você já, quem sabe, leu essa historinha, mas é sempre bom relembrá-la. Esta é uma história sobre 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito, e todo mundo tinha certeza de que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém fez. Alguém se zangou, porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. O samaritano, ele não esperou que alguém viesse fazer o socorro que ele poderia fazer naquele momento. Ele não ficou conjecturando o quanto era perigoso parar naquela estrada para ajudar alguém.
Ele simplesmente amou o seu próximo. Então, meu querido, ninguém está fazendo nada, vá e faça você. Mas pastor, ninguém está fazendo, então vá e faça você. Não transfira responsabilidades. Como pastor, irmãos, olha aqui para mim bem. De vez em quando, pessoas querem transferir para mim a responsabilidade que elas poderiam resolver. Chegam pessoas necessitadas e elas vai lá falar com o pastor. Resolva, irmão. Por que vai lá falar com o pastor? Por que você não pode resolver? O que eu tenho mais do que você? Eu posso ter menos que você até. Por que você não pode resolver? Então, se você não puder resolver, não transfira. No máximo, ajude, acompanhe e faça o seu máximo. No mínimo, faça isso. Mas não transfira responsabilidade. Portanto, meu querido, vá e faça. Quando ninguém estiver fazendo, vá você e faça o que tem que ser feito. Ninguém está fazendo nada, pastor. Vá e faça você. O que mais nós precisamos imitar na vida desse samaritano? O que precisamos fazer que ele fez? Nós precisamos aprender a pagar o preço que o amor exige. Pague, querido, o preço que o amor exige. O amor tem um custo. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira imensurável, que deu o seu, não, irmão, o seu único filho. Ele não deu o seu filho, ele deu o seu único filho. Que custo! Que custo imensurável foi esse? Não dá para medir. O samaritano deu do seu tempo. O samaritano investiu dos seus recursos em um desconhecido. Ele pagou 2 denários na hospedaria, equivalente a 2 dias de trabalho. E ainda recomendou: cuida desse homem, e se faltar algum dinheiro, eu lhe pago na volta. Mas cuide dele. Ou seja, ele pagou o preço que o amor exige. O amor tem um custo. O amor tem um preço. E a gente precisa compreender isso, irmãos. Quando perguntaram a Jesus o que significa amar o próximo, ele deu o exemplo de um homem arriscando sua vida para dar cuidados caros e materiais e ajudar alguém de uma raça diferente e de crenças religiosas diferentes. Isso é o amor. O samaritano agiu por compaixão e amor. Veja que o amor e a compaixão sempre caminham de mãos dadas. O amor doa, o amor entrega. Vá e faça o mesmo. Nesta noite de domingo, irmãos, quem sabe a palavra que você gostaria de ouvir não é essa de você ir fazer o mesmo que o samaritano. Quem sabe seria muito melhor ouvir uma palavra aqui que massageasse a sua vida, o seu ego, e falasse para você que você é lindo, maravilhoso, e que você está 100% fazendo o que Deus mandou, que você está tinindo. Mas não é essa a palavra para nós esta noite. A palavra é que nós precisamos fazer exatamente aquilo que esse samaritano fez, se nós queremos nesse mundo realmente sermos discípulos de Jesus. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você: vá e faça o mesmo. Essa foi a ordem de Jesus ao intérprete da lei,
que quis se auto-justificar. É o que Jesus continua dizendo a cada um de nós. Pois nós temos a responsabilidade em tocar as pessoas com o amor de Deus. Perto e longe. Agora, como vamos tocar as nações se não conseguimos tocar quem está perto de nós? Por isso, não se acostume com as tragédias humanas. Vai e seja compassivo. Não escolha quem ajudar. Vai e faça a quem merece e a quem não merece também. Não transfira responsabilidades, mesmo quando os outros não estiverem fazendo. Vai e faça o que precisa ser feito. E pague o que o amor exige. O amor doa, o amor entrega. Vai e doe, vai e entregue, replique o exemplo de Jesus. Mas pastor, isso é muito difícil. É muito difícil, se não formos transformados e cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nossa vida, produzindo o seu fruto, que nos capacita a operar no amor de Deus. Portanto, deseje, meu querido, ser cheio do Espírito Santo. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.